Se você tem um umbigo em uma posição diferente da habitual, nasceu para ser um grande nadador ou corredor. O umbigo é o seu próprio centro de gravidade. Quando ele fica posicionado mais alto do que na média das pessoas, você tem uma cintura mais longa e um centro de gravidade elevado. Isso faz de você um corredor mais rápido. Se o umbigo for mais para baixo, você terá mais força no seu tronco. Caso este seja mais alongado, também ajuda a fazer um movimento de ondulação maior. Isso torna o nadador mais rápido e o herói do umbigo. Sim. O cinza é uma das cores de olhos mais raras do planeta. Se você faz parte do 1% com essa característica, saiba que seus olhos cinzentos quase não têm melanina na camada frontal da íris. Dependendo da cor que você está vestindo, seus olhos podem mudar de cinza para azul e para verde. As pupilas também podem ficar maiores quando você fica emotivo. Estudos mostram também que as pessoas de olhos cinza são mais competitivas. Se os seus olhos são castanhos, você está em boa companhia. No passado, todos no planeta tinham olhos dessa cor. Alguns cientistas acham que, naquela época, a maioria dos humanos vivia em climas quentes, e os olhos castanhos protegiam mais contra o sol. Seus donos são ótimos em atividades que exigem reação rápida, como boxe ou futebol, ou acerte a marmota. As pessoas de olhos azuis são boas aprendizes e pensadoras estratégicas. Também são eficientes em esportes como golfe e corrida cross-country. A maneira mais fácil de descobrir se você é um mutante é unindo o dedo mínimo e o polegar. Se um músculo longo e fino saltar na parte interna do seu pulso, você é totalmente normal. E se isso não acontecer, você tem uma mutação. Então, qual é o seu novo poder, mutante? Literalmente, nenhum. Você e 15% da população não possuem um músculo que ajudou nossos ancestrais a saltar de galho em galho. Já que essa é uma habilidade totalmente inútil atualmente, esse músculo simplesmente desapareceu dos braços de mais de 117 milhões de pessoas. É um bom lembrete de que a evolução ainda está acontecendo e que é um processo muito lento. Agora, se tiver uma camada dupla de cílios, você herdou essa mutação de um dos seus pais. Isso significa que seu 16º cromossomo se confundiu um pouco. Você pode ter uma segunda fileira inteira ou apenas alguns cílios extras. Antes de começar a ficar com ciúme, lembre-se de que isso pode causar a produção adicional de lágrimas e até mesmo prejudicar a visão. 90% das pessoas têm redemoinhos no cabelo no sentido horário. Se o seu for na direção oposta, provavelmente também seja canhoto. Os cientistas acreditam que a mesma mutação genética é responsável pela orientação das mãos e o sentido do redemoinho do cabelo. Algumas pessoas têm redemoinhos duplos, o que é ainda mais raro. O superpoder de torcer a língua é raro e não é transmitido geneticamente. É mais provável que você consiga dobrar, enrolar e virar a sua se falar determinados idiomas ou vários deles. A língua em forma de trevo é a mais complicada. Vá até um espelho e descubra se consegue. Pessoas com rostos claramente assimétricos, como as que têm uma orelha mais alta do que a outra, por exemplo, são líderes naturais e eficazes. Elas têm iniciativa e assumem responsabilidades. Motivam os outros e colocam os interesses do grupo acima dos seus. Hora da foto! Se acha que o lado direito é o seu melhor ângulo, você provavelmente é engenheiro, matemático, químico ou de alguma outra área da ciência. Se o seu lado esquerdo é o que fica melhor, seu perfil é mais artístico. Apenas cerca de 2% das pessoas têm cabelos naturalmente ruivos. Se for o seu caso, isso significa que seus pais carregam um gene, mesmo que eles próprios não sejam. Esses genes dão aos ruivos um limite menor para a dor. É por isso que eles precisam de mais anestésicos do que pessoas com cabelo loiro, castanho ou preto. Se você tem um nariz grande, é menos propenso a ter alergias e resfriados. Um nariz maior deixa entrar menos poluentes e pólens, além de proteger a boca dos germes. Os antigos gregos e romanos acreditavam que narizes grandes eram um símbolo de poder e força. Se o seu for pequeno, é mais provável que você trabalhe com inteligência do que com um trabalho braçal. Sua preferência é por ter coisas feitas, e não perde muito tempo com problemas pequenos. Se o seu for moldado com uma ponta arrebitada, você é uma pessoa generosa e sentimental. Sua família e amigos têm um grande significado na sua vida. Você herdou o seu estilo de espirrar de um dos seus pais. Se espirrar apenas uma vez e virar a cabeça imediatamente, é uma pessoa atenciosa e solidária. Se espirra alto e com orgulho, é um líder nato e faz as coisas acontecerem. Se carrega lenços de papel e cobre a boca ao espirrar, é uma pessoa cuidadosa e pensativa.
Aqueles que estão sempre tentando quebrar o recorde de espirrar por 7 vezes consecutivas são carismáticos e sociais e gostam de inspirar outros. Tchim! É mais provável que você tenha um diploma universitário se nascer com uma testa grande, mas nenhum relato menciona se isso significa mais inteligência. Os cientistas analisaram a ligação entre o tamanho da cabeça, genes e QI. Até agora parece que isso é verdade. Se o seu rosto for largo ao invés de comprido, você tem grande habilidade de negociação. Essa qualidade ajuda as pessoas com rostos mais largos a ganharem mais dinheiro do que seus amigos de rosto estreito. Pessoas com a cara redonda parecem inocentes e confiáveis. Se for o seu caso, você provavelmente é altruísta e coloca as necessidades dos outros antes das suas. E é provável que ronque mais também. Se o seu rosto tem uma forma oval bonita, você certamente é uma pessoa extrovertida e muito agradável. E sempre sabe o que dizer para fazer os outros se sentirem relaxados. Um rosto triangular com a testa estreita e a mandíbula larga é um dos formatos mais raros. Ele o deixa parecendo poderoso. Você é motivado, determinado e destinado a dirigir. Ao mesmo tempo é criativo, artístico e perde a cabeça facilmente. Se na sua percepção as coisas doces são mais doces e as salgadas mais salgadas, você provavelmente é um dos 25% da população com um super senso de gostos. Esse superpoder é conferido por pequenos pontos extras na língua, conhecidos como papilas gustativas. Superdegustadores normalmente não comem alimentos como brócolis, repolho, espinafre, toranja e café, pois estes têm um sabor muito amargo. Comida apimentada normal é muito picante para as papilas gustativas deles. Ainda assim, é provavelmente melhor do que não sentir nada. Isso ocorre quando os alimentos parecem sem gosto e não dão nenhum prazer. Se as suas sobrancelhas são longas, você é um grande amigo e ouvinte, que realmente se preocupa com os outros e gosta de ajudá-los. Não tem medo de responsabilidades e lida com grandes tarefas com facilidade. Também é bastante competitivo. As pessoas com sobrancelhas finas costumam duvidar de si mesmas e são mais cuidadosas a cada passo que dão. Elas se preocupam com a opinião dos outros, mesmo que saibam que estão certas. Se as suas sobrancelhas forem grossas, você certamente é confiante e perspicaz. Não gosta de estacionar seu cérebro em uma só tarefa e fica com raiva quando alguém fica empacando a sua vida. Você é ativo e com visão de futuro. Pessoas com sobrancelhas altas e super curvadas não são tão fáceis de lidar. Elas gostam de manter distância. Na realidade, só precisam de mais tempo para se sentir à vontade ao seu lado. Elas buscam a perfeição e têm bom gosto. Se as suas são um pouco baixas e próximas aos olhos, você é tranquilo e se relaciona bem com as pessoas. É sempre fiel às suas palavras. Também gosta de ajudar os outros a alcançar os próprios objetivos. Agora, se o segundo dedo do pé é mais curto do que o dedão, você tem o que é chamado de dedo de Morton, assim como a Estátua da Liberdade. Em alguns lugares, isso é bastante comum, em outros é meio raro. O dedo do pé de Morton pode afetar sua postura e sua maneira de andar. Tente usar sapatos com a ponta alta e larga para evitar que o dedo do pé fique apertado e amassado. Inclua a natação e o ciclismo na sua rotina, pois ajudará a equilibrar a tensão no pé. Pessoas com pés arqueados são independentes e autossuficientes. Se os arcos são mais baixos, a pessoa provavelmente é extrovertida e precisa da companhia de mais gente para se sentir confortável. Se os dedos do seu pé têm comprimentos parecidos e os pés são largos, você tem um típico caso de pé romano. Nasceu para viajar pelo mundo e explorar novas culturas. Você é extrovertido e faz amigos instantaneamente. Se os seus pés são alongados e o dedão do pé afunila, você provavelmente é um daqueles pensadores profundos. Seu humor muda muito e, às vezes, você pode tomar decisões surpreendentes e espontâneas. Seu corpo consegue fazer coisas incríveis, mas você também pode ter algumas coisas que lhe fazem se destacar em meio à multidão. Cílios super compridos, uma articulação a mais nos dedos ou apenas uma linha nas palmas das mãos. A lista é enorme. Então, hoje vamos descobrir o quão especial você é. Muitas pessoas conseguem enrolar a língua, então este é o truque mais visto em festas, mas apenas 15% da população é capaz de dobrá-la em formato de trevo, que tal um buquê de línguas? Somente cerca de 3% de todos os indivíduos possuem um formato de X nas duas palmas das mãos. Olhe para a sua. Você é um dos sortudos? Dizem que isso é sinal de personalidade forte.
Você consegue cruzar os olhos de modo que eles olhem um para o outro? Cerca de 6% da população mundial pode vibrar os dois olhos em suas órbitas. Parece esquisito, mas na verdade é um rápido movimento dos olhos para frente e para trás. Então depende da força dos músculos oculares. Se você quiser fazer isso, é só praticar. Patos, gaivotas, ornitorrincos. Todas essas criaturas possuem uma coisa em comum: dedos com membranas. O mesmo se aplica a cerca de 0,5% dos humanos. Neles, o segundo e terceiro dedos dos pés são ligados por uma membrana. Alguns indivíduos raros possuem articulações nos dedos que são tão flexíveis a ponto de conseguirem dobrá-los tanto para dentro quanto para fora. A quantidade ainda é desconhecida, mas você pode dar uma olhadinha para ver se está entre eles. Existem também pessoas com uma articulação a mais em um ou mais dedos. Eles dobram normalmente, sem causar desconforto. Há uma condição na qual os restos da membrana que se formou enquanto uma pessoa estava no útero ainda cobre parte da pupila ocular, que parece ter uma mancha no meio, com fios que apontam para todas as direções, prendendo-se à íris. Cerca de 2% da população possui olho preguiçoso, uma condição que surge antes do nascimento, quando o cérebro foca mais no desenvolvimento de um olho do que do outro. Consequentemente, o que recebeu menos atenção olha para uma direção diferente da que deveria. Existe um pequeno músculo na mandíbula que abafa o barulho da mastigação e geralmente ele fica relaxado. Mas quando a pessoa o flexiona intencionalmente, cria-se um zumbido dentro da cabeça. Apenas cerca de 16% da população faz isso intencionalmente. Mas quem faria isso de propósito? Você consegue mexer suas narinas? Se sim, está entre 1/3 da população que faz isso. Na verdade, a gente mexe as narinas sem querer com frequência, mas poucos conseguem quando querem. Seus olhos focam e desfocam sozinhos o tempo todo. Mas só metade da população do nosso planeta consegue controlá-los. Essas pessoas podem relaxar os músculos oculares, fazendo os olhos desfocarem e olharem para direções diferentes. Todos nós conseguimos levantar as sobrancelhas. Isso é uma das coisas que nossa capacidade de imitação nos permite fazer, mas só algumas pessoas mexem uma sobrancelha por vez. E se for o seu caso, geralmente é a mesma. É muito raro encontrar alguém que mexa as duas sobrancelhas propositalmente. E geralmente quem faz isso é capaz de mexer as orelhas também, uma só ou as duas. Mãos hipermóveis são algo raro, já que somente 5% da população tem isso. Essa condição permite dobrar as mãos para trás e tem gente que consegue até pegar coisas com as costas das mãos. Algo menos legal, mas também raro, é a língua presa. É quando o frênulo lingual é mais curto do que deveria, prejudicando o movimento. Cerca de 5% da população sofre com isso, infelizmente. Essa mesma porcentagem corresponde a duendes disfarçados. Bem, é brincadeirinha, mas há indivíduos com orelhas pontudas que se parecem muito com as de duendes. Isso é causado por uma dobra a mais na ponta delas, e não se sabe por que isso acontece. Cerca de 4% das pessoas têm braquidactília, que é quando o polegar ou dedo mínimo é desproporcionalmente mais curto que os demais, achatado e com a ponta mais larga. Os sonhos são geralmente coloridos, mas cerca de 12% da população mundial os vê em preto e branco. Cientistas acreditam que isso tenha relação com o surgimento da televisão em cores. Antes de ela aparecer, cerca de 75% das pessoas sonhavam em preto e branco. O bico de viúva é um formato triangular de cabelo acima do meio da testa e é raro também. Apenas 12% das pessoas têm isso. Outra coisa, isso é genético, então é repassado dentro da família. Olhos cor-de-mel, que são uma mistura entre o amarelo e o castanho, são mais comuns do que verdes ou cinzentos. Essa característica está presente em 5% das pessoas, enquanto 2% possuem olhos verdes contra 1% de olhos cinzentos. Você pode achar que não, mas os cinzentos são geralmente confundidos com os azuis, que estão presentes em cerca de 9% da população. Se você tem um anel escuro ao redor da íris, está entre os menos de 33% dos indivíduos com anel limbal. As pessoas correm mais risco de ter isso à medida que envelhecem, então mesmo se você não tiver um agora, talvez tenha em alguns anos.
A cúspide em garra está presente em cerca de 4% das pessoas. São saliências na parte de trás dos dentes que ocorrem aleatoriamente e se parecem com pequenos pregos. Sabia que, além de uma mão, você também tem um olho dominante? Para verificar qual deles, basta esticar as mãos à sua frente e formar um diamante com elas, unindo as pontas dos dedos indicadores e polegares. Centralize algum objeto dentro do diamante e feche o olho esquerdo. Se o objeto continuar centralizado, seu olho direito é o dominante, se não, é o esquerdo. Menos de 1% da população nasce com uma unha a menos. É uma condição que literalmente impede que uma das unhas se desenvolva. Mesmo assim, às vezes é só parte dela que fica faltando. Um grupo seleto de indivíduos, também menos de 1%, possui cicatriz no globo ocular. Isso acontece quando o vítreo se afasta da retina. Às vezes, a pupila acaba perdendo seu formato redondo e surge uma linha parecida com uma cicatriz na íris. Outro grupo pequeno tem cílios excepcionalmente compridos. Existe uma condição que pode torná-los mais grossos, cacheados ou com mais pigmento, deixando o olhar muito mais expressivo. Existe uma condição rara e geralmente genética que deixa a pele azul. Nas pessoas que sofrem disso, a hemoglobina, que é uma proteína que carrega e distribui oxigênio para o corpo, não consegue liberá-lo dentro dos tecidos. Consequentemente, a pele fica com um tom azulado e os lábios roxos. A maioria de nós possui diferentes formatos de linhas nas palmas das mãos, mas cerca de 1,5% das pessoas só tem uma linha dominante, enquanto as demais são menos visíveis. Menos de 1% de quem tem cabelos loiros possui uma mecha de fios escuros na cabeça. Isso ocorre por causa do aumento da produção de melanina na região. É a quantidade desse pigmento que define se nossos olhos, cabelos e pele serão mais claros ou mais escuros. Da mesma forma, quando uma região da cabeça conta com menos melanina do que deveria, a pessoa acaba ficando com uma mecha de fios brancos. Isso também pode ocorrer nas sobrancelhas ou nos cílios de um olho. E aí? Encontrou alguma característica rara em seu corpo? Ou você conhece alguém cuja aparência é difícil de esquecer? Conte pra gente nos comentários. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido, e então vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida.
Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva, ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo.
Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores, mas apenas 1 em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Existe um conjunto extra de DNA que dá a algumas pessoas olhos de cores diferentes, uma condição chamada heterocromia. Ela é muito rara, mas não faz mal algum. A grosso modo, a cor do olho fica em um anel de músculo ao redor de sua pupila, chamada íris. É ele que permite que a luz entre em seu olho. A cor da íris depende do pigmento de melanina. Quanto mais melanina você tiver, mais escura será a cor do seu olho. A maioria das pessoas tem a mesma quantidade de melanina nos 2 olhos, e é por isso que a cor deles é igual, a menos que você tenha alguma mutação genética como a heterocromia. Existe um músculo palmar longo, inteligentemente batizado de palmares longos, que era usado para ajudar nossos ancestrais a fazer certas atividades, como subir em árvores. Nós não usamos, nem precisamos mais dele, mas algumas pessoas ainda nascem com esse músculo. Se quiser checar se você o tem, basta apoiar o antebraço em uma superfície plana, com a palma da mão virada para cima. Agora encoste o polegar no dedo mínimo, e você verá esse músculo ficar saliente em seu pulso. Há alguns traços raros no corpo humano que não são tão perceptíveis, como a mutação no gene LRP5, que faz os ossos de algumas pessoas serem muito densos, até 8 vezes mais densos que a média, transformando-as em verdadeiros super-humanos. Isso significa que esses indivíduos têm ossos extremamente difíceis de quebrar, e a pele deles é menos propícia a envelhecer. Algumas pessoas também nascem com uma costela a mais perto do pescoço. Esse osso pode variar em tamanho, e não é um problema, a menos que cresça demais. Nesse caso, ele acaba causando desconforto. Mas se ele permanecer com o tamanho normal, você nem se dará conta de que ele está ali. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do bico de viúva. É quando a linha do cabelo forma um V apontando para o centro da sua testa. Basicamente é um ponto baixo no meio e mais alto nas laterais. Tem gente que tem esse ponto mais disfarçado, mas outros têm um bem marcado, principalmente quando prende os cabelos para trás. O nome pode ter surgido no século XVIII, na Inglaterra, quando certas mulheres usavam os chapéus preto triangulares cuja ponta ficava no meio da testa. Aproximadamente 33% da população tem isso. Quando o seu amigo disser que não precisa dormir muito à noite e que consegue ficar bem ao longo do dia sem se sentir cansado, não se compare nem fique mal por não conseguir seguir o mesmo ritmo. Quem sabe esse amigo tem o raro gene DEC2. Especialistas do sono geralmente recomendam dormir pelo menos 7 horas por dia. Mas quem tem essa condição, ou seja, 5% da população mundial, dorme apenas entre 4 e 6 horas e acorda totalmente renovado e descansado. Essa mutação genética permite que essas pessoas passem pelo ciclo do sono muito mais rapidamente que a maioria de nós. Isso dá a elas um tempo extra para fazer mais coisas enquanto estão acordadas. Famosos como Margaret Thatcher e Nikola Tesla tinham essa condição. Algumas pessoas têm impressões digitais com formato de arco. 65% das pessoas têm em alças. Cerca de 30% têm um formato parecido com uma espiral. E apenas 5% têm um formato de arcos. Castanho é a cor do olho mais comum que existe. Olhos acinzentados são os mais raros. Apenas 3% das pessoas os têm, o que é 3 vezes menos que a quantidade de pessoas que têm olhos azuis. Só 2 em cada 100 pessoas têm olhos verdes. É que essa cor não é predominante. Então, se o pai ou a mãe tiver olhos castanhos, o verde certamente perderá a batalha. Outra coisa, só 5% das pessoas têm olhos âmbar, que são os famosos olhos cor de mel, mas essa cor é comum em olhos de pássaros, cachorros e peixes. Tem gente que tem um espaço entre os dentes frontais, chamado de diastema.
Há muitos famosos que fizeram dessa anomalia sua marca registrada. E é algo muito especial, pois apenas 25% de pessoas de diferentes faixas etárias e etnias têm isso. 1/4 da população mundial tem um paladar extraordinário. Esses super degustadores simplesmente têm uma quantidade maior de papilas gustativas em suas línguas do que uma pessoa comum. Eles são muito sensíveis a sabores amargos. Quando alguns passaram por testes de laboratório, sentiram repulsa pelo gosto amargo de algumas substâncias químicas. Um gosto que a maioria das pessoas nem sente. Por serem tão sensíveis a certos sabores, essas pessoas geralmente evitam comer alimentos com alto teor de gordura e açúcar. Isso é bom, mas elas também evitam comer certos vegetais saudáveis, tudo por causa do sabor intenso deles. Por outro lado, a mesma quantidade de pessoas tem menos papilas gustativas, o que significa que sentem menos gosto. Só 5% da população tem um buraquinho perto da orelha, o que pode ser uma prova de que um dia todos os seres vivos tinham guelras. Esse furinho não serve para nada e não oferece perigo algum. Outra condição corporal rara é ter 2 camadas de cílios. Ter mais cílios não é um problema para a maioria. Se cuidar bem deles, isso pode até chamar mais a atenção para o seu olhar, como era o caso da atriz Elizabeth Taylor. Se o segundo dedo do seu pé é maior que o primeiro, você tem uma coisa chamada dedo de Morton. Até 22% das pessoas têm esse traço. O nome é uma homenagem ao cientista Dudley Joy Morton, que acreditava que o segundo dedo era um resquício da evolução, que nos lembra os dedos dos primatas. Sabia que a Estátua da Liberdade tem dedo de Morton? Todos nós espirramos, mas apenas cerca de 25% da população faz isso quando tem contato com a luz solar direta. Essa reação inesperada é chamada de reflexo do espirro fótico. Cerca de 90% das pessoas são destras, enquanto 9% são canhotas. Conseguir fazer a maioria das tarefas igualmente bem com as 2 mãos é algo mais raro ainda. Essas pessoas são chamadas de ambidestras. Por que temos uma mão dominante? A resposta provavelmente tem a ver com o fato de o nosso cérebro ter 2 hemisférios. Manter funções específicas em um lado significa que a informação não precisa atravessar para o outro lado. Então, nossos genes determinam qual mão será a dominante e, às vezes, cria uma mutação por meio da qual a pessoa consegue fazer tudo igualmente bem com as 2 mãos. 20% da população nasce sem os dentes do siso. A maioria das pessoas os desenvolve entre os 17 e 21 anos. Eles são um par extra de molares que ficam lá atrás, no fundo da boca. Algumas pessoas os têm, mesmo não os vendo, já que alguns não nascem. Um raio-x pode confirmar se uma pessoa tem ou não dentes do siso debaixo de suas gengivas. Nossos ancestrais precisavam muito desses dentes. Os humanos de hoje têm mandíbulas menores que antes. Algumas teorias dizem que é porque nossos cérebros ficaram maiores, então a mandíbula teve que encolher para abrir espaço. Eu também gosto dessa teoria. Outra coisa, como comemos alimentos cozidos e nossa alimentação é diferente da de nossos ancestrais, perdemos esses molares extras ao longo da evolução. Mas tem gente que ainda tem esses dentes. Pode reparar, a maioria das pessoas só tem um redemoinho nos cabelos, mas 5 a cada 100 pessoas tem 2. Se você tem 2 redemoinhos virados para o sentido anti-horário, pode se considerar um ser humano duplamente raro. Entrelace seus dedos. Agora dê uma olhada na posição de seus polegares. Qual deles fica naturalmente acima do outro? Se for o direito, você está entre os 50% da população. Você sente algo estranho quando coloca o polegar esquerdo acima do direito? 49% da população não sente nada, pois essa é uma posição natural para eles. Apenas 1% das pessoas colocam os polegares lado a lado quando entrelaçam os dedos. Você sabe exatamente de que lado do peito fica seu coração? Pouquíssimas pessoas têm ele no lado direito. Isso é uma anomalia rara que, na maioria dos casos, não vem com nenhuma consequência ruim. Se você tem cabelos naturalmente ruivos, saiba que está entre 1 ou 2% da população, pois essa cor de cabelo é resultado de uma mutação genética. Tanto o pai quanto a mãe precisam ter esse gene para que o filho nasça com as madeixas ruivas. Você pode achar que enrolar a língua não é tão comum, mas na verdade é. Mais de 80% das pessoas conseguem fazer isso, mas menos de 15% conseguem formar um trevo com a língua. Credo! Sabia que algumas pessoas conseguem fazer um barulho de rugido dentro da cabeça usando a mandíbula? Sim, elas conseguem isso graças a um músculo bem pequeno que fica dentro do ouvido médio. A maioria das pessoas não consegue contraí-lo voluntariamente, mas algumas conseguem. E é assim que elas produzem um barulho em seus ouvidos que mais parece um trovão ou rugido. Então não tem leão nenhum atrás de você. Ups, me enganei. É comum sentirmos arrepios quando ouvimos uma música boa, ou quando presenciamos alguma coisa emocionante. Quando sentimos frio também, mas tem gente, menos de 1% da população, que consegue eriçar os pelos do corpo na hora que quiser.
1/4 da população mundial tem polegar de mochileiro. Trata-se de uma condição na qual se consegue inclinar a parte superior do polegar 90 graus para trás. Vou tentar, hein? Ai! Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150.000 fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 km por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea. E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3.000 anos, uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10.000 rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5.000. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto, trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Se você caminhasse na mesma direção por 12 horas por dia, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. O Bajau é um grupo de pessoas nômades que vivem nas águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação no DNA, elas podem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Elas também mergulham a uma profundidade de cerca de 60 metros. Queijo azul pode afetar seus sonhos, tornando-os mais vívidos. Seus ouvidos podem entupir ou até doer quando você está em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mastigando chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que conecta sua garganta e seu ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e impedir que isso aconteça. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus sonhos são uma mistura complexa da sua imaginação, memórias e conhecimento. A pessoa média tem de 4 a 7 sonhos todas as noites, mas nem todas se lembram deles. Mesmo que as impressões digitais fiquem gravemente danificadas, elas voltam a crescer com seu padrão original. Se você tiver que lidar com clientes que reclamam, coloque um espelho atrás de você. Quando uma pessoa irritada se aproximar, ela se verá no espelho. Isso a impedirá de agir de maneira rude. Ninguém gosta de se ver dessa maneira. É provável que seus pés fiquem maiores com o tempo. Quando as pessoas envelhecem, ligamentos e tendões nos pés enfraquecem. Isso torna os arcos mais lisos e os pés ficam mais largos e mais longos. Apenas 3% das pessoas no mundo têm linhas que formam um X em ambas as palmas das mãos. Em muitas culturas, acredita-se que isso seja sinal de uma personalidade forte.
O cérebro humano tem 73% de água, assim como seu coração. É por isso que se o cérebro perde até 2% do líquido, você começa a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, encurta sua capacidade de atenção e piora o seu humor. Na maioria das pessoas, a altura é igual à própria envergadura. Confira! Uma mutação genética específica resulta em ossos super densos que são quase impossíveis de quebrar. Eles são várias vezes mais duros do que os ossos da pessoa média. Pessoas com essa mutação também têm pele menos propensa ao envelhecimento. Você deve ter notado pequenos pontos viajando em linhas rabiscadas quando olha para uma luz brilhante ou para o céu azul. Eles geralmente só são visíveis por 1 segundo ou 2. Às vezes parecem pequenos vermes. Bom, esses são seus glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos seus olhos. A maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que você peça que preste atenção. Se alguém está ouvindo você com as sobrancelhas levantadas, provavelmente está genuinamente interessado na sua história. Se você decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Isso é 40 mil vezes a distância entre a Terra e a Lua. Os dentes humanos são quase tão fortes quanto os de um tubarão. O esmalte dos seus dentes, que é a camada externa deles, é a substância mais dura de todo o seu corpo. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Elas se alternam a cada 2 horas. Seu ouvido direito é mais responsivo à fala, e sua orelha esquerda é melhor em perceber música. Os pesquisadores acham que é porque é o seu hemisfério esquerdo que processa a fala, enquanto o direito lida com música e outras funções criativas. Seus lábios parecem vermelhos por causa de um grande número de minúsculos capilares sanguíneos logo abaixo da pele. Enquanto desfruta de sua comida ou bebida gelada favorita, você pode congelar o cérebro. Isso acontece porque os nervos no céu da sua boca ficam congelados. Eles enviam sinais para o cérebro, pedindo que pare de comer coisas tão frias. Mas você pode superar essa sensação desagradável pressionando a língua contra o céu da boca. Faça o mais forte que conseguir. A dor logo desaparecerá. Seus lábios não suam porque não têm glândulas sudoríparas. Eles também não têm glândulas produzindo uma película protetora especial que mantém a sua pele hidratada. É por isso que os lábios são tão vulneráveis ao sol, vento e frio. Eles também secam mais rápido do que outras partes do corpo. Você não seria capaz de provar comida se seu corpo não produzisse saliva. Suas papilas gustativas têm receptores especiais que reconhecem sabores diferentes, mas sem algum líquido, os sabores não se ligam às moléculas desses receptores. Existem apenas algumas células em seu corpo que permanecerão com você durante toda a sua vida. Essas são as células da lente interna do seu olho, as musculares do seu coração e os neurônios do seu córtex cerebral. Essa é uma palavra chique para as camadas externas do cérebro. A geração Y é formada por pessoas que agora têm entre 25 e 40 anos, e elas tendem a ser mais esquecidas do que as pessoas mais velhas. A principal razão para esse fenômeno são os níveis mais altos de estresse que a geração Y tem. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina. Esse é o pigmento que dá cor ao seu cabelo, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma a cada 18 mil a 20 mil pessoas nasce com albinismo. Mas também há albinismo ocular, e é ainda mais raro. Especialistas acreditam que apenas uma em cada 50 mil pessoas tem albinismo ocular. Durante apenas um dia, o sangue em seu corpo viaja mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento da distância ao redor da Terra. Quase 25% do colesterol do seu corpo está no seu cérebro. Essa substância é crucial para sua memória e habilidades de aprendizado. Mas a barreira hematoencefálica não permite que suas células cerebrais obtenham colesterol do sangue. É por isso que seu cérebro produz seu próprio tipo de colesterol. Paradoxalmente, mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Pode ser porque eles, infelizmente, não conseguem se regenerar, mas se um osso é quebrado, ele cicatriza por conta própria, produzindo novas células ósseas. Seus olhos podem ver algo por apenas 13 milissegundos e será tempo suficiente para seu cérebro processar a imagem. Para efeito de comparação, o piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. A luz solar brilhante faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de reflexo de espirro fótico. Seus dedos são extremamente sensíveis. Eles podem sentir objetos que não são maiores do que a largura de um fio de cabelo. Se o seu dedo fosse do tamanho da Terra, você ainda sentiria a diferença entre carros e casas.
Se houver um gráfico de calorias em um restaurante, as pessoas tendem a pedir alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Elas comparam a diferença entre, digamos, um hambúrguer e uma grande porção de salada Caesar e percebem que não é tão grande. E como o hambúrguer parece ser algo que sacia mais, é isso que pedem. Mas quando as pessoas não sabem que uma grande porção de salada contém quase tantas calorias quanto o hambúrguer, elas escolhem uma opção mais saudável.